Bom dia não, boa noite, né? Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém. É mania de costume, gente. Os nossos cultos são sempre durante o dia, né? Hoje o Senhor nos convidou para louvarmos Ele também no período da noite. A palavra do Senhor nos diz que existe um propósito certo para cada coisa debaixo do sol. E isso é uma das certezas que nós temos no coração. Nós temos um propósito de estarmos aqui. Nós temos um propósito de nos reunirmos nessa noite. E o nosso propósito é de louvar e adorar o nosso Deus. Nós enfrentamos muitas dificuldades, problemas, lutas no decorrer do dia, da semana, que poderiam nos impedir de estar aqui nessa noite. Mas o poder de Deus foi maior na nossa vida. E por isso estamos aqui. Quero te convidar a orar comigo nesse momento, para darmos início a esse momento de celebração ao nosso Deus. Pai de amor e graça, de misericórdia e compaixão, louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido e nos sustentado. O Senhor tem nos dado livramentos que são ocultos aos nossos olhos, Senhor, mas que o teu Espírito confirme em nosso coração. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos com alegria, com júbilos de alegria nos reunir nessa noite, Deus, para engrandecer o teu nome, para reconhecer a tua grandeza, para louvar e adorar os teus feitos nas nossas vidas e na vida dessa igreja, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos louvar e adorar o Senhor, não apenas com os lábios, mas com o nosso coração e a nossa alma. Que nós possamos compreender, Senhor, o propósito para o qual o Senhor tem nos chamado, e que possamos fazer dele, Senhor, a nossa prática de vida. Usa-nos, Senhor, como instrumentos nas tuas mãos. Fala ao nosso coração, que o Senhor possa encontrar em cada coração nessa noite um lugar de aconchego para a tua palavra, Pai, de forma que ela venha a causar a transformação para a qual ela é lançada, Senhor. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu queria começar a ministração de hoje, no caso, trazendo um texto que se encontra lá em 2 Coríntios 12, mais ou menos o versículo 5 e o versículo 9. Paulo, no versículo 5, ele vai falar pra gente: da experiência desse homem eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. E em seguida, no versículo 9, ele vai falar: mas ele me disse: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Esses são palavras que Paulo vai falar de uma experiência que ele teve de ser arrebatado até o terceiro céu, que foi uma experiência que ele viveu. Mas aqui ele fala em uma terceira pessoa, basicamente. Ele não fala com o nome dele, no caso. Ele fala como uma terceira pessoa. E nessa música, essa primeira música, ela é uma música que ela é antiga, mas que talvez muitos dos irmãos não conheçam. Então eu vou pedir para Manu passar para o primeiro slide que a gente tem aqui. E ela começa falando: confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Depois ela vem: eu venho a ti, Senhor, sem nada para dar, só quero pedir, ajuda-me, ó Deus. E aí ela chega numa das partes que eu consideraria como uma das principais mensagens, onde ele fala que um coração quebrantado e humilde Deus não rejeita. Estenda a tua mão e deixe o teu amor fluir, e por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça nas nossas vidas. Então eu espero que os irmãos conheçam. Se não conhecerem, a gente vai cantar aqui uma primeira vez e quem sabe uma segunda, amém? Os irmãos podem se colocar de pé.
forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. O perdão e a graça de Jesus é o que nos salva, é o que nos transforma e nos faz servi-lo todos os dias. Pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
Amém. E com essa bela mensagem que a gente tem dessa primeira música, onde ele fala pra gente que um coração quebrantado e humilde, o Senhor não rejeita. E em sequência a gente tem esse louvor, que é a humildade. E aí eu quero trazer uma citação que eu vi essa semana, em uma das minhas devocionais, onde ela foi feita por Tim Keller, onde ele fala: o evangelho cristão é que sou tão imperfeito que Jesus teve de morrer por mim, mas sou tão amado e valorizado que Jesus ficou feliz em morrer por mim. Isso me leva a uma profunda humildade e profunda confiança ao mesmo tempo. Não posso me sentir superior a ninguém e, no entanto, não tenho nada a provar a ninguém. Essa citação, ela vai exatamente de encontro àquilo que a gente estava conversando aqui hoje, na reunião de jovens que a gente teve antes de iniciar aqui o culto, no caso, onde a gente trouxe uma palavra que ela se tratava de que nós não devemos nem julgar as pessoas e nem nos auto-julgar. Porque o único que tem o poder de julgar tanto eu quanto ao meu próximo é Cristo. Porque Ele julga com um julgamento perfeito. Então a gente precisa ser humilde e entender que a gente não é superior ao nosso irmão, mas que aos olhos de Deus estamos todos na mesma posição. E todos precisamos trabalhar em favor do reino, com um propósito de ser fiel a Deus, de servir a Deus de forma fiel e de levar a palavra do Senhor para as outras pessoas. Então que com esse pensamento de serviço a gente possa cantar essa música e tendo isso no nosso coração. Amém? Servo de todos os irmãos.
Enche-nos, Senhor, para que sejamos cheios da Tua presença, Pai. Para que possamos transbordar o Teu reino. Para que as pessoas possam enxergar o Senhor nas nossas vidas, Pai. Para que possamos servir ao Senhor da melhor forma. Com o coração contrito, Deus. Com humildade na nossa vida. Lembrando que o Senhor não se fez rei, mas que o Senhor se fez servo nesse mundo. Menos de mim. Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém. Passar para um momento de oferta agora. Paz do Senhor aos irmãos, aos que eu não cumprimentei. Só gostaria de compartilhar com os irmãos uma pequena palavra, uma orientação do apóstolo Paulo em relação às ofertas, né? 2 Coríntios 8, versículo 12. 2 Coríntios 8, 12 diz assim: porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Lendo esse versículo aqui, irmãos, a gente percebe que o que Deus quer de nós é apenas obediência naquilo que Ele nos tem dado, né? E Deus não pede grandes coisas, né? Deus tem nos dado, tem o nosso trabalho, e daquilo que os rendimentos do nosso trabalho, Deus quer a obediência de nós devolvermos aquela parte que é dele, né? Ofertarmos. Não são grandes coisas, apenas uma parte daquilo que Ele já nos deu. Deus não pede aquilo que você não tem. Daquilo que Deus já tem te dado, né? A gente devolve aquilo que é devido ao Senhor, para que o reino dele tenha o necessário, né? Para poder ter o seu prosseguimento normal. Então, não são grandes coisas, né? Não precisa pensar em grandes coisas. Não, seja fiel naquilo que o Senhor já te deu, que certamente o Senhor será fiel a você. Aliás, o Senhor sempre é fiel, né? Então, vamos estar orando para que a gente possa ser obediente naquilo que Deus já nos deu, devolver aquilo que Deus já nos deu. Não pense em grandes coisas, porque Deus nos abençoa na obediência às coisas simples, né? Às coisas pequenas, né? As coisas pequenas. Amém? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, por estarmos neste culto de adoração ao teu grande e soberano nome, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai e o nosso amigo, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor já não tem mais nos chamado de servos, mas de amigos. E
E o amigo desfruta, Senhor, de relacionamento, de conversas profundas. Que nós possamos chegar a essa estatura de relacionamento contigo, Senhor. Nós te louvamos por estarmos aqui. Te louvamos pelo nosso trabalho. Ó Deus, alguns têm enfrentado dificuldade, porque muitas vezes, Senhor, existem muitos impedimentos para que possamos receber o fruto do nosso trabalho, mas em todas as coisas o Senhor é soberano, entregamos tudo nas tuas mãos. Senhor nosso Deus, aqueles que estão desempregados, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir, Senhor Deus, a porta, ó Deus, de emprego para aquele que precisa, Senhor Deus, do dinheiro para se manter, para comprar as suas coisas, Senhor, que são necessárias. Sabemos que o Senhor provê todas as coisas, mas também a palavra do Senhor diz que digno é o trabalhador do seu salário. Senhor, nós te louvamos por esta noite, entregamos, Senhor Deus, tudo nas tuas mãos e pedimos a tua bênção sobre os que vão ofertar, os que não vão, e que seja usado da melhor forma possível, Senhor, na administração da tua casa. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nesse da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel.
E esse Deus que aceita um coração quebrantado e humilde, esse Deus que nos faz reconhecer que precisamos ser servos se realmente quisermos ser verdadeiros cristãos, que precisamos ser cópia de Cristo na terra para que as pessoas enxerguem a Cristo em nós, que precisamos viver Cristo nesse lugar, se quisermos realmente contemplar a glória dele diante do reino dele, estando no reino dele. Se quisermos fazer parte, precisamos ter um coração quebrantado pelo Senhor. Se quisermos fazer parte, precisamos partilhar tanto das horas boas quanto do sofrimento que Cristo passou, que é exatamente o que quebrantado fala para nós. Ele usa a mensagem de que o amor dele quebrantou o nosso coração e que nós ficamos sem palavras quando isso acontece. Nós não conseguimos dizer o que isso faz dentro de nós, mas as nossas atitudes a partir disso mostram. Então, uma reflexão que eu deixo nessa ministração a sua vida tem te direcionado para viver o reino de Cristo? Você tem propagado o reino de Cristo com a sua vida? As suas atitudes têm mostrado isso? Você tem proclamado quem é o rei da sua vida? Se não, que possamos refletir, mudar as nossas atitudes e que possamos cantar essa música refletindo exatamente nessa mensagem. Amém? Se abalou, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
Senhor Deus Todo-Poderoso Pai, Criador sobre todas as coisas. Obrigado, Pai, pela oportunidade de servirmos ao Senhor. Obrigado porque o Senhor hoje nos faz reconhecer, Pai, que nós precisamos ter um coração quebrantado e humilde diante da Tua presença, Deus, para que possamos entender que o partilhar do reino é você saber partilhar dos momentos bons e dos momentos ruins na vida espiritual, sendo igreja todos os dias, buscando ser igreja todos os dias, buscando levar a palavra do Senhor para cada uma das pessoas por quem você passa no seu dia a dia, Pai. Que nós possamos proclamar esse Teu reino que é eterno, que é firmado em misericórdia, que é rico em justiça e igualdade, rico em bondade e fidelidade. Um reino que nos concede uma graça que nós não podemos compreender o tamanho dessa graça. Nós apenas sentimos ela e agradecemos por termos a oportunidade de receber, Deus. Muito obrigado pelo Teu cuidado e graça com as nossas vidas, Pai, e por aceitar os nossos corações dia após dia, independente do que fazemos ou deixamos mudo o Teu amor por nós, Pai. Louvado seja o Teu nome por isso. Que o Senhor possa abençoar quem vai trazer a Tua palavra também, que ele possa ser cheio do Teu Espírito Santo e possa, em nome de Jesus, conseguir transbordar o Teu amor para a vida de cada um de nós, Pai. Em nome do Teu grande Filho amado Jesus. Amém. Quero convidar os amados a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos. Salmos 90. Salmos 90. Salmos 90. Salmos 90, ele é a oração de um homem de Deus. É a oração de Moisés. Moisés é aquela figura que nós conhecemos, que teve uma vida de grandes desafios e transformações, que nos ensinou muitas e muitas coisas no decorrer dos seus 120 anos. Moisés, ele fez escolhas boas e ruins. Ele acabou sendo vítima de perseguições. Quando ele se posiciona, as perseguições aumentam contra ele. Moisés foi alguém que nos ensinou como estar no deserto e o poder transformador que o deserto tem nas nossas vidas. Os salmos, irmãos, eles são a anatomia da alma humana. Um salmo é como se você pudesse tirar um raio-x da alma daquele salmista. Ele coloca em letras, em palavras, aquilo que se passa no coração e na mente dele. E isso foi colocado no papel há muitos anos atrás, para que hoje nós pudéssemos compartilhar enquanto olhamos dentro da alma de um salmista. Salmos 90, eu quero ler apenas o verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. É um pedido que está dentro da oração de Moisés. Uma oração quando ele começa ressaltando a grandeza de Deus diante da pequenez do ser humano. Quando ele diz que de eternidade em eternidade tu és Deus. E o Senhor, quando manda o ser humano voltar ao pó, ele volta ao pó. A grandeza e a soberania de um Deus que rompe a eternidade através de eternidade com a limitação humana.
Esse homem é um homem chamado de amigo de Deus. Moisés foi chamado de amigo. Deus falou que esse é meu amigo. Moisés foi chamado de amigo de Deus. Uma vida que foi realmente tocada e transformada por Deus. E quando nós chegamos no Salmo 90, no verso 12, nós começamos a aprender algumas lições, porque o Moisés ele já nos ensinou muitas lições nos primeiros livros da Bíblia, mas nesse salmo, nesse único versículo, ele nos ensina coisas muito, mas muito preciosas. Quando começa dizendo, ensina-nos, o que ele está querendo ensinar para nós? Quando ele pede para Deus nos ensinar, ele já nos ensina uma coisa, de que nós somos eternamente aprendizes. Nós vivemos nessa terra, irmãos, constantemente aprendendo. Nos nossos relacionamentos, ou nós estamos ensinando ou nós estamos aprendendo, e às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Quando nós pensamos, por exemplo, nas nossas programações, na quinta-feira nós temos, por exemplo, estudo. Aí nós temos muitas vezes na imaginação de que o professor tem todo o conhecimento, a professora tem todo o conhecimento para trazer, mas essa não é a realidade. Para que uma aula boa se desenvolva, o professor ou a professora vem com 50% daquilo que deve ser compartilhado. Os outros 50% está com cada um dos alunos. E à medida que isso vai acontecendo, essa troca acontece, a gente vai ensinando e vai aprendendo, ensinando e aprendendo. Talvez você diga assim, pastor, mas eu não sei nada para ensinar a ninguém. É lógico que sabe. Eu já vi uma frase que dizia assim, que ninguém é tão sábio que não possa aprender nada. E ninguém é tão... a palavra não é burro, né? Mas ninguém é tão desprovido de conhecimento que não possa ensinar nada a ninguém. A alguém, na realidade, né? Então você tem alguma coisa que você ensina para alguém. E você vai aprendendo isso à medida que o tempo vai passando. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que eu sou um eterno aprendiz quando se diz respeito à vida, a relacionamentos, a um relacionamento com Deus ou com outros seres humanos. Mas ensinar a quê? A contar. Ele diz, ensina-nos a contar. É interessante esse ensinar a contar. Eu fui fazer umas contas para saber, né, já que é para ensinar, ensina-nos a contar. Hoje, eu vivi neste mundo 17.366 dias, 2.480 semanas, 570 meses e 47 anos e meio. Ensina-nos a contar. Então a gente faz a nossa conta como? Contando quantos anos de vida nós vamos vivendo, né? Eu tenho 47, tenho 50, tenho 60, tenho 20, tenho 10, A gente vai contando, mas não é só esse tipo de contagem que Deus espera de nós. Deus espera muito mais da gente do que simplesmente contar números. Porque muitas vezes uma pessoa viveu, 50 anos, mas não viveu realmente. Ela está contando que ela está nessa terra 50 anos, mas de repente ela viveu só 20, só 10, ou de repente ela começou a viver a semana passada. Ensina-nos a contar, e contar, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Quando você olha para trás, e você pode contar a sua história. A sua história, coisas boas, coisas ruins, é isso que ele está dizendo para nós. Senhor, ensina-nos a contar o quê? A nossa história. Mas para contar eu tenho que olhar para a minha história, eu tenho que reconhecer-me nessa história, e à medida que eu olho para a minha história, um dia de cada vez, eu vejo a mão do Senhor.
E quando ele diz, e ele vai um pouquinho além, né? Quando ele fala de contar, ele me ensina sobre a brevidade da vida. Quando ele fala para ensinar, ele me mostra que eu sou um eterno aprendiz. Mas quando ele fala de contar, ele fala sobre a brevidade da vida, como a vida é breve, como os dias são rápidos e os anos passam muito depressa. No verso 10 ele diz: os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor, entretanto são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Como a vida é breve, irmãos. Parece que foi ontem que eu estava fazendo 18 anos. Parece que foi ontem que eu estava começando o meu primeiro dia de namoro com a minha esposa. E lá se vão muitos anos. Lá se vão 2 filhos, que parece que foi ontem que nasceu, mas está aí. 2 homens prontos para enfrentar os seus desafios. A vida passa muito rápido. E se a gente não prestar atenção, a gente não vive. Porque a gente voa nesse tempo. Deus, Ele não está preso no tempo. Ele é o Criador do tempo. Para Ele 1000 dias e 1 ano não faz diferença. Mas para nós, vem a terceira questão que Ele vai nos ensinar: ensina-nos a contar os nossos dias. E aqui eu aprendo o valor de cada dia. Você já parou para pensar como é importante um dia na sua vida? Talvez para Deus não faça diferença o tempo, mas para a gente faz muita diferença. Você já parou para pensar, se eu tirasse um dia da sua vida, quanta diferença não ia fazer? Talvez você diga assim: dá para tirar mas tem um dia que podia não ter acontecido, né? Sabe aqueles dias que você fala assim: nossa, esse dia podia não ter acontecido, podia ter pulado esse. Não, ele tinha que acontecer. Esse dia que deu tudo errado, sabe? Tem aqueles dias que dá tudo errado. Estava tudo engatilhado para dar certo. Começou o dia. Quando você chega lá no final do dia, nada funcionou, deu tudo errado. Aí você tem aquele sentimento de: esse dia poderia não existir. Poderia ter dormido ontem e acordado amanhã. Esse dia não. Nós muitas vezes temos esse pensamento, mas a gente não pode. A gente não pode tirar um dia da nossa vida. A gente não consegue tirar nenhum fio de cabelo da cabeça. A gente não tem o poder de fazer o fio ficar branco ou voltar a ficar preto de novo. E aqui nessa parte eu me lembrei de Jó, quando ele, diante de muitas coisas que estavam dando errado na vida dele, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. E aquilo foi o suficiente para ele receber a visita do Senhor e ter aí alguns capítulos de resposta de Deus àquele posicionamento dele. Eu amaldiçoo o dia do meu nascimento. Nossa, esse dia não deveria ter existido e tal. E Deus vai depois chamar ele para conversar. Como que você pode amaldiçoar algo que eu criei? Esse é o grande problema. Quando você pensa: esse dia não deveria existir. Ele existiu porque Deus criou. E Deus criou esse dia com um propósito. E o propósito dele se cumpriu, mesmo que você não tenha gostado de nada do que aconteceu naquele dia. Mas Deus foi glorificado. Como é difícil, né? A gente parar muitas vezes e pensar: poxa, eu nunca pensei que de repente eu pensar que esse dia não deveria existir, eu estou indo contra a criação de Deus. Porque todos os dias Deus restaura o espírito dele dentro da gente. Que a gente dorme num dia, meio que morre, né? Tem gente que realmente morre. Se cair a casa, a pessoa não vê.
E aí o que acontece? Você dormiu, passou ali 8 horas para os privilegiados, 8 horas de sono. Aí você, de repente, abre os olhos. É como se a vida voltasse ao corpo, só que energizada, revigorada, pronta para enfrentar os desafios daquele dia. Dia no qual Deus criou. Enquanto você dormia, Deus criava esse dia para que você pudesse desfrutá-lo e glorificá-lo. Então, quando Moisés ele fala, ensina-nos, ele pede para Deus nos ensinar, ele nos mostra que somos eternos aprendizes. Quando ele fala sobre contar, ele fala da brevidade da vida, e não é para contagem apenas de anos, de dias ou de semanas, mas é para contagem de uma vida. Você já parou? Alguém aqui faz uso de diário? Não, né? Então, mas é interessante. Compra um caderno e vai marcando, entendeu? Não diário pessoal. É diário pessoal. Pega um caderno e vai ali anotando. Anota. O que, pastor? O que Deus falar com você. Olha, nesse dia eu tenho pretensão de fazer isso. Beleza. Anota os seus pedidos de oração. Pessoas, situações. Põe a data. Para quando Deus responder, você poder glorificar Ele. Se você hoje tem o que você tem e você é o que você é tudo resposta de oração. Só que não está registrado em lugar nenhum. A gente muitas vezes vai confiando na nossa memória. E para contar, por exemplo, a minha história, eu não consigo contar a minha história sozinho. Porque existem anos da minha vida que eu não me lembro, eu era muito pequeno. E para contar a minha história eu preciso da minha mãe, do meu pai, de pessoas que estiveram comigo enquanto eu era pequeno, assim como você. E à medida que o tempo vai passando, outras pessoas vão chegando na nossa história, vão enriquecendo a nossa caminhada, à medida que a gente também vai enriquecendo a caminhada de outros. Vidas vão se entrelaçando, histórias vão se misturando, e Deus vai trabalhando de forma perfeita na vida, na história de cada um de nós, e tudo está sendo registrado. A Bíblia fala sobre um livro onde a nossa história é registrada e também um livro onde o nosso nome está registrado. Deus está fazendo um diário nosso. E quando a gente chegar num determinado momento da nossa existência, nós vamos ter o quadro completo da nossa história. O livro da nossa história vai estar completo. E a gente vai, nossa, mas eu nem me lembrava disso. É porque a gente se esquece. A gente pede algo e se esquece. Uma das respostas de oração que eu não era nem crente quando eu fiz, e eu nem sabia que aquilo era uma oração, era de ser pai. Tem uma coisa que eu sempre quis, era ser pai. Não escrevi em lugar nenhum, mas Deus ouviu o meu pedido. E eu nem sabia que aquilo era uma oração. E Deus me proporcionou ser pai. E eu louvo ao Senhor e peço para que eu possa exercer esse pedido com excelência, para a glória do nome dEle. Porque foi uma resposta a uma oração que eu fiz. E nós temos muitas, irmãos. Se você parar para pensar na sua vida, para hoje, olha, quantas respostas de oração Deus te deu? Por quantas coisas você não deveria ser grato a Ele? Não é verdade? Mas, quando a gente lê esse versículo, ele tem um objetivo. Ensina-nos a contar os nossos dias. É um pedido que cada um de nós precisa fazer,
mas todo pedido tem um objetivo. Tudo que a gente faz tem uma finalidade. E a finalidade desse pedido, desse versículo, é alcançar um coração sábio. Na realidade, a consequência desse versículo, desse pedido, é colheita, é fruto. É alguém que começou, que na sua vida entendeu que ele precisava aprender, que ele precisava reconhecer a sua história, que ele precisava valorizar cada dia de vida, para que no futuro ele pudesse colher um coração sábio. A colheita deste homem é de um coração sábio, e é isso que ele está ensinando para nós. Nós recebemos sementes para viver cada dia, que é a palavra do Senhor. À medida que essa semente cai no nosso coração, ela precisa criar força, raiz, e os anos vão se passando, e lá na frente, tem alguns que já estão desfrutando do fruto de um coração sábio, pelo tempo de vida já decorrido, pelos anos passados, pela história já escrita. Outros estão na metade do caminho, mas já começam a ver os frutos de um coração sábio. E alguns estão com as sementes nas mãos, ainda não sabe direito o que fazer com aquilo. Se você tem a semente na mão, planta ela no seu coração. Planta ela no seu coração e deixa o Espírito Santo regar. Deixa o Espírito Santo dar o crescimento necessário, para que você possa colher esse fruto lá na frente. Porque à medida que nós falamos de um coração sábio, o que é um coração sábio, né? Talvez você esteja se perguntando isso. Como assim, pastor, um coração sábio? Ontem na nossa reunião de homens, nós falávamos da diferença da inteligência, do conhecimento e da sabedoria. A inteligência é a nossa capacidade de racionalizar as coisas, as circunstâncias, os problemas, e nos adaptarmos a diversas situações das mais diversas formas. Isso é inteligência, e todo mundo tem. Todo mundo se vira, mais ou menos assim. Todo mundo, diante de um problema, consegue racionalizar aquele problema e falar: isso aqui está acontecendo por causa disso. Tá, e como é que a gente resolve? A gente faz assim, procura-se de forma racional se adaptar a uma determinada situação. Todos nós temos inteligência. E aí nós, no decorrer da nossa vida, todos temos a oportunidade de adquirir conhecimento, lendo, estudando, nos aperfeiçoando, vivendo, porque conhecimento não é só teórico, conhecimento também é prático, prática de vida, exercício da nossa vida diária. A forma como nos relacionamos nos ensina muita coisa. A forma como observamos as circunstâncias, a forma como nós observamos os problemas e como outros resolvem os problemas, tudo isso nos ensina. E tudo isso faz parte de conhecimento, né? É o que a gente chama lá na frente de experiência de vida. Alguns falam que experiência de vida serve para fazer prova também, né? Tem uns alunos às vezes que não querem muito estudar, falam assim: não, se chegar na hora da prova e a gente não souber o que responder, a gente apela para o conhecimento de vida. Isso faz parte, irmãos. Conhecimento de vida são coisas que nós vamos adquirindo e vão fazendo parte de quem nós somos, até que nós comecemos a alcançar a sabedoria. A sabedoria é a forma como nós usamos a inteligência e o conhecimento para glorificar Deus na nossa forma de viver. É quando você olha para a sua vida e entende que os dias bons fazem parte de quem você é, assim como os dias ruins. Quem você é hoje é formado por dias bons e dias ruins. Quem você é hoje é formado por escolhas boas e escolhas ruins, é formado por erros e acertos, vitórias e derrotas, é formado por escolhas boas e escolhas ruins. Quem você é, tudo isso faz parte.
E quando a gente alcança um coração sábio, a gente aprende que essas coisas formam seres humanos, forma cada um de nós. Sabe aquele dia que você, foi muito ruim? Pensa num dia muito ruim que você viveu na sua vida. Se você pudesse olhar ali e falar assim, eu tiraria esse dia. Esse dia faz parte de quem você é, porque Deus estava trabalhando na sua vida naquele dia. Sabe aquele dia bom, que você, puxa, eu poderia viver esse dia todos os dias da minha vida? Então, ele também faz parte de quem você é. Mas tanto os dias bons quanto os dias ruins, eles têm limitações de 24 horas. E cada dia que você vive é uma fase que se cumpre na sua trajetória, no seu caminho. E às vezes, por viver um dia ruim, a gente tem vontade de parar a caminhada. Mas a gente não precisa ter medo do caminho. A gente precisa ter medo de caminhar. Eu não posso ter medo do caminho, mas eu tenho que tomar muito cuidado para não ter medo da caminhada. E parar de caminhar com medo de que, eu vou viver esse dia outra vez, um outro dia ruim. Vai. Nós vamos viver dias ruins, porque isso faz parte da nossa caminhada. Mas, diante disso, irmãos, que o nosso querido Moisés nos trouxe para a reflexão dessa noite, eu quero dizer para você uma coisa: trabalhe para ser hoje quem você quer se tornar amanhã. Trabalhe para ser hoje quem você quer se tornar amanhã. Como assim, pastor? Para pensar comigo, na nossa caminhada, você tem um eu do passado, não tem um eu do passado? Alguém que você foi lá atrás. Você fala, sabe aquele negócio que a gente brinca às vezes assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente, eu faria outras escolhas, eu seguiria outro caminho, eu escolheria outras pessoas para me relacionar. Sabe essas coisas que a gente tem? É o eu do passado. E esse eu do passado, muitas vezes, a gente traz um peso enorme no coração por causa das decisões do eu do passado, né? E aí você está hoje pensando no eu do passado, e aí você fala, poxa, mas o que vai acontecer daqui a alguns anos? Como que eu vou ser daqui a alguns anos? Né? Brincando de volta para o futuro. Quando você vai lá atrás e vê o seu passado, e aí você vai lá para o futuro e vê quem você vai ser lá no futuro. Não é verdade? A gente muitas vezes tem esse desejo de saber, como será que eu vou ser daqui a alguns anos? O Maurício do passado, que tinha um desejo de ser pai, pensava, será que eu vou ser pai, cara? Quando será que meus filhos vão nascer? Com quem que eles vão se parecer? Será que eles vão, né? E a gente começava, lá atrás imaginava. Hoje eu vejo. Assim como, por exemplo, Moisés. Moisés, ele passou 40 anos no palácio, comendo do bom e do melhor. Depois de 40 anos, ele faz uma escolha. E essa escolha leva ele para o deserto. E ele perde tudo aquilo que ele tinha. E aí vem mais 40 anos de deserto. E esses 40 anos de deserto é para o Moisés do presente. Que ele olha para trás e fala, caramba, passei 40 anos, desfrutei disso, aconteceu isso, aprendi aquilo e tal. Essas coisas aqui eu não deveria ter feito, isso eu não deveria ter participado, isso aqui não foi bom. Mas aí o Moisés do deserto, quando ele tem um encontro com Deus, ele tem um vislumbre do futuro, do Moisés do futuro. Você vai voltar lá, você vai mandar falar para o faraó que o eu serei te enviou. Serei, não eu sou, porque no hebraico a gente não tem esse verbo eu sou. A nossa tradução, ela nesse quesito, ela deu um errinho ali.
é eu serei. Porque Deus ainda não era o Deus daquele povo que viveu 400 anos no Egito. Ele seria o Deus daquele povo. Então Moisés, você vai lá e fala que o eu serei te mandou. E aí, a gente já conhece toda a história, pragas, dureza de coração e tudo e tal. E aí você vai para o deserto, você vai e tal. Tudo aconteceu. Tudo foi trabalhado no Moisés do deserto para que o Moisés do futuro fosse um instrumento nas mãos de Deus. O Moisés do Egito não era ninguém. E se ele não tivesse tido um encontro com Deus no deserto, ele continuaria sendo ninguém. Mas porque ele foi encontrado por Deus no deserto, ele se transformou em alguém muito, mas muito importante na vida de muitas pessoas. E assim também acontece conosco, irmãos. Quando a gente olha para trás, tem muitas coisas que talvez você não fizesse hoje. Quando você olha para o futuro, talvez você tenha medo das coisas que estão diante de você e que você não consegue ver. Porque nós temos medo daquilo que a gente não consegue controlar. E a gente não consegue controlar o nosso futuro. E aí, eu quero te dar algumas... Na verdade, algumas não, 2 dicas. 2 dicas. Primeira dica: perdoe o seu eu do passado pelas limitações que você tinha lá atrás. Eu tenho que perdoar o Maurício do passado, porque as decisões que ele tomou não foram sempre as melhores, mas na circunstância em que ele vivia, na falta de conhecimento que ele tinha, foi o que ele decidiu no momento. E hoje, o Maurício do presente, é consequência das decisões que o Maurício do passado tomou. Ou das decisões, eu acho que é o Rubem Alves, que ele fala assim que ele agradece a Deus porque tudo que ele planejou na vida dele deu errado. E ele pôde ser quem ele se tornou. Muitas vezes nós somos assim, a gente planeja tanta coisa, mas são os nossos planos. E quando Deus intervém na nossa história, Ele vai mudando os nossos planos, e tudo que a gente planeja dá errado. Por quê? Porque Ele tem um plano melhor para a gente. Mas por causa da nossa falta de intimidade com Ele, a gente não consegue contemplar o plano que Ele tem para nós, o propósito que Ele tem para nós. Então, quando você olhar para o passado, perdoa o seu eu do passado. Hoje você vai viver consequências do que o seu eu do passado escolheu. Mas agora, hoje, neste momento presente, você tem a oportunidade de trabalhar e para ser a pessoa que você quer ser no futuro. Eu quero que você pense, por exemplo, como você se imagina daqui a 3 anos. Como você se imagina daqui a 3 anos? Onde você imagina que você vai estar? O que você vai estar fazendo daqui a 3 anos? A curto prazo. Depois, pensa um pouquinho mais. Daqui a 6 anos. Daqui a 10. Ah, pastor, mas eu não sei nem se eu estou vivo. Eu também não sei. Eu não sei se eu vou estar vivo até amanhã. Mas o fato de eu não ter o controle sobre o futuro não quer dizer que eu não deva planejá-lo. Não quer dizer que eu não deva buscar no Senhor um direcionamento para a minha vida. Por quê? Lá no futuro vai ser o seu eu que vai olhar para trás, e o seu eu de hoje vai ser o do passado. Você já parou para pensar nisso? Doideira, né? Mas, por exemplo, a pessoa de ontem é diferente da pessoa que você é hoje. E vai ser diferente da pessoa que você vai ser amanhã. Porque hoje você tem o poder do conhecimento que você adquiriu hoje, dessa mensagem que o Senhor trouxe. Se você, por exemplo, quer ser uma pessoa... Você imagina assim, eu quero ter mais intimidade com Deus. Então você tem que começar hoje a orar mais,
a ler mais a palavra, a buscar sensibilidade para o seu ouvido, para ter intimidade com Deus amanhã. Ter uma grande intimidade com Deus requer dedicação, tempo, entrega. E quando Moisés ele trabalha essa questão para nós, ele nos dá a oportunidade de entender que cada dia da nossa vida é uma oportunidade que o Senhor nos dá de sermos diferentes. Cada dia de vida é uma bênção que nós temos de fazer as coisas diferentes, porque a nossa capacidade como ser humano, irmãos, ela está na nossa possibilidade de mudança. Você ontem pode ter errado com alguém, mas hoje você tem a oportunidade de se arrepender, de consertar as coisas. Talvez ontem alguém possa ter te machucado, mas hoje, talvez o ferimento já está cicatrizado e você pode fazer o que a palavra nos ensina em Jesus, que fala que se alguém tem algo contra você, vai ao irmão, pede perdão, mas foi ele que me machucou, não tem problema, mas você está curado. Pessoas curadas curam. Vai até o irmão e se reconcilia. Essa capacidade do ser humano de mudança é algo extraordinário que o Senhor nos permite. A conversão, a mudança de um pensamento, a mudança de uma ideia, o amadurecimento, e isso é importante. Talvez você olhe e fale assim: pastor, mas eu queria ser uma pessoa melhor. E o que você está fazendo para isso? Pastor, eu queria ser uma pessoa magra. Tá bom, o que você está fazendo para ser uma pessoa magra amanhã? Daqui a 10 anos? Vai correndo para a academia, passa na nutricionista e começa um trabalho para que isso aconteça. Eu queria muito ler a Bíblia inteira, porque muitas pessoas falam que já leram a Bíblia inteira e tarará, tarará, tarará. Beleza, e o que você está fazendo para ler a Bíblia inteira? Você precisa começar pelo começo. Você precisa dar um passo. Mas eu não tenho muita facilidade para ler. Você tem o resto da sua vida toda para ler, irmão. Mas eu quero ler em 1 ano. Ótimo. É uma meta que você estipulou para você. Então, como é que você vai fazer essa leitura em 1 ano? Vai dividir os livros em capítulos e a quantidade de capítulos que você vai ter que ler por dia. Para quê? Daqui 1 ano você consiga chegar e falar assim: pastor, eu terminei de ler a Bíblia. Foi assim que, por exemplo, eu trabalhei com o Abençoí. O Abençoí leu a Bíblia 3 vezes, pelo menos. E ele, quando a gente veio para cá, ele não tinha lido nenhuma vez. Sentei com ele e falei assim: é importante a leitura da Bíblia. É importante a gente fazer uma leitura dela inteira. Eu quero fazer, pastor. Como é que a gente faz? Passei um plano de leitura para ele. É desse jeito. Só que você tem que ser fiel àquilo que você se propôs a fazer. Tá bom. Foi e fez. Antes de 1 ano ele já tinha terminado de ler. Falou: pastor, terminei de ler, vou começar de novo. Falei: vai. Terminou, eu vou começar outra vez. Vai outra vez. Amém. Nós muitas vezes queremos ser muito melhores, né? Eu queria. Por que você não sai do lugar do queria e entra no lugar da mudança? Uma mudança de hábito, que seja pequena, que comece pequeno, ela vai te levar longe. Amanhã eu queria ser mais, mais generoso. Então comece com atitudes de generosidade. É um processo de crescimento, irmão. Processo leva tempo, requer dedicação, requer empenho e esforço. Nós estamos chegando no fim do ano. Tem muita gente que começa a chegar no fim do ano e já começa a fazer promessas. Não, porque o ano que vem eu vou ser mais fiel nos dízimos e ofertas, vou ser mais constante na igreja, porque o ano que vem eu vou ler a Bíblia toda, e faz um monte de promessa. Quando chega em janeiro, dia 1º, já começou errado.
Aí eu fiz a promessa que eu vou acordar, agora eu vou ter uma rotina de acordar cedo todos os dias. Aí no primeiro dia do ano já acorda meio-dia. Aí eu falei, aí, né? Ah, pastor, mas tem que levar em conta porque foi dormir tarde, de 31 para 1º e não sei o quê. Tá bom, quando já no dia 2, meio-dia outra vez. Ah, pastor, mas tem que ver que eu estou de férias. Ué, mas quando nos propomos a ser diferentes, irmãos, a sermos melhores, não tem sábado, domingo ou feriado. Aquilo que nós fazemos constantemente, que se torna um hábito na nossa vida, transforma o caráter, transforma a nossa alma e muda o nosso destino. Mas precisa começar. Começa perdoando o seu eu do passado, que não tinha conhecimento suficiente para fazer escolhas melhores, mas fez as melhores escolhas que ele tinha condição de fazer. E hoje você tem a oportunidade de ser a pessoa, começar a ser a pessoa que você quer ser no futuro. Com mudanças simples. Exercite um dia a paciência, exercite o outro a generosidade, exercite o outro dia para não reclamar de nada, nem de ninguém, exercite o outro para elogiar as pessoas. Vai fazendo exercícios pequenos e constantes, para que amanhã você possa colher os frutos de um coração sábio, que vai olhar para trás, sei lá, daqui a 10 anos, você vai olhar para trás, para o dia de hoje, e vai se lembrar, olha, naquele dia eu estava na igreja de Monte Santo, foi ministrada uma palavra poderosa, de que eu deveria naquele dia começar a trabalhar pela pessoa que eu quero ser daqui a 10 anos, e 10 anos à frente você vai olhar para hoje e vai falar, obrigado Senhor, porque eu estava naquela noite, daquele sábado, e fiz uma escolha de ser uma pessoa melhor, começando a me perdoar, porque a gente tem dificuldade, às vezes a gente tem mais facilidade de perdoar o outro por alguma coisa que nos fez, do que perdoar a nós mesmos. Então começa perdoando você, tira o peso, tira a carga. Está cansado e sobrecarregado porque você está trazendo pesos do passado? Começa perdoando você e já coloca a mão no arado para que você possa plantar o seu eu do futuro e lá na frente colher um coração sábio que foi fruto de uma semente plantada nessa noite. Permita que as raízes se fortaleçam no seu coração. Permita que o fruto do Espírito se desenvolva e vai exercitando o fruto. Você não precisa exercitar tudo de uma vez. Começa exercitando, olha, essa semana, essa semana eu não vou reclamar de nada, nem de ninguém. E aí você vai ver que a sua semana, irmão, vão haver algumas situações ou pessoas que vão vir para você, que vão acontecer para que você reclame. Mas você precisa se lembrar de que você fez um pacto com você mesmo de ser melhor. E aí você não reclama, você agradece, você louva a Deus. Obrigado, Senhor, porque está acontecendo essa situação específica. E eu posso agradecer ao Senhor que eu não reclamei, porque eu fiz um pacto contigo de ser melhor. Na semana seguinte, essa semana eu quero exercitar a paciência. Seja paciente com pessoas, seja paciente com circunstâncias, e muitas coisas vão acontecer para que a paciência seja a última coisa na sua vida. Mas lembre-se de que você fez um pacto com Deus e com você mesmo de ser melhor. E exerça a paciência. Eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa melhor, que nós podemos ser pessoas melhores, com pequenas coisas, com pequenas mudanças que a gente vai fazendo. Se comprometa a ser melhor, a dar o melhor de você no seu casamento, na sua relação com seus pais e seus filhos.
Se comprometa a dar o melhor de você na sua relação com Deus, com a relação com a comunidade. Você já parou para pensar que às vezes a gente deixa o melhor para os de fora e os de dentro a gente só dá xingo, briga, puxão de orelha? Eu estava vendo esses dias um vídeo de um pai que estava falando exatamente isso. O menino estava lá tomando um café, aí ele bate a mão no copo, o copo derrama o líquido na mesa, no chão, e aí ele demonstra como que seria ele, como que a gente faz com os nossos filhos, com aqueles que são de casa. Tá cego? Não tá vendo não? Olha a sujeira que você fez aí. É tonto, é? Com os de casa. Agora, se fosse uma visita, não tem problema não, isso acontece, relaxa, não, deixa, fica aqui, não precisa levantar, deixa que eu limpo, tá tudo bem, relaxa, fica à vontade. Você quer outro copo? Eu pego outro copo para você, né? As roupas que a gente deixa para usar para os de fora, os talheres que a gente deixa, os pratos, os copos, os utensílios que tem em casa, os melhores ficam guardados anos e anos. Para quê? E só é usado quando vem visita. Veio visita, pega o jogo de jantar, pega não sei o quê, pega coisa que nunca... Aí tem gente de casa que fala, nossa, a gente tinha isso? Não sabia. Não, mas isso aqui é para usar só com as visitas. Por que as visitas têm o melhor de nós? E aqueles que convivem conosco todos os dias, a gente dá o pior tratamento. O pior de nós vai para aqueles que estão mais próximos, que a gente diz que ama tanto. E o melhor a gente dá para aqueles de fora, que nem nos valorizam. Ensina-nos a viver, ensina-nos a contar, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que nós possamos alcançar um coração sábio. Bendito seja o teu nome, Pai. Nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia se renova em nossas vidas todos os dias. Louvado seja o Senhor pela tua palavra que se renova, e renova o nosso coração, renova a nossa esperança. Bendito seja o Senhor que fala aos nossos corações e nos traz a realidade da vida, para que possamos viver para a glória do teu nome. Nos ensina, Senhor, nos mostra, Pai querido, que somos apenas aprendizes, e quanto mais nós aprendermos, melhores pessoas nos tornaremos. Nos ensina a contar, Senhor, não apenas o número, mas a contar a nossa história de vida, para que possamos conhecer e sermos conhecidos, com os nossos erros, com os nossos acertos, com as nossas falhas, com as nossas conquistas. Ó Senhor, nos ensina a valorizar os dias que o Senhor nos dá de vida, que possamos vivê-los, Senhor, como se fosse o último, aproveitá-lo desde o abrir dos olhos até o descansar dos olhos, Pai. Nos ajuda a contar cada dia, a viver e agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de viver um dia de cada vez, com suas dificuldades, com as suas lutas, mas também com as conquistas, com a comunhão, com os abraços, com os olhares, com a presença das pessoas ao nosso redor. E que tudo isso, Senhor, resulte em sabedoria ao nosso coração, para que possamos entender que nós não somos apenas números, nós não somos apenas erros, mas nós somos insubstituíveis aos olhos do Senhor, que nós somos filhos amados do Senhor, pessoas que o Senhor criou, formou, sustenta e se derrama por meio do seu Espírito em cada coração e vida, nos fortalecendo, nos direcionando, nos conduzindo dia após dia, para que possamos fazer as melhores escolhas. Talvez, Senhor, seja difícil para a gente imaginar em quem nós queremos ser daqui a alguns anos, mas é um exercício que nós podemos fazer
e a necessidade de trabalhar hoje para ser daqui a alguns anos, Pai. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo possa inundar o nosso coração nessa noite. Que a Tua mão poderosa nos conduza em paz, Senhor, para os nossos lares e nos abençoe, Senhor, para que possamos fazer boas escolhas a partir de amanhã nas urnas, mas para nós que essas escolhas comecem agora. Que nós possamos começar a fazer agora boas escolhas para que o Senhor seja glorificado e que possamos ser a pessoa que queremos ser amanhã, hoje. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.